Mas, enfim, essa situação do Mano, ela está muito complicada realmente, principalmente porque o discurso ontem, ele não foi o mesmo do vestiário para dentro e do vestiário para fora. Depois do Inter ter perdido para o Grêmio, como você disse, a quinta derrota seguida aí, uma derrota complicada, pesada, não só por ser o Grêmio, mas porque o Inter jogou quase um tempo inteiro com um jogador a mais, estando com um jogador a mais, tomou um gol, né? E apesar de ter conseguido um gol já no final da partida, tem essa situação de toda a rivalidade. Mas depois dessa derrota, a direção do Inter voltou a conversar com o Mano Menezes, tá? Naquele bate-papo semelhante ao que houve depois do jogo contra o América Mineiro. O Mano deixando a direção confortável, explicando que entende se fosse o caso de troca e tal. E a direção para o Mano Menezes garantiu, assegurou a permanência dele. Disse que confia no trabalho, que o time tem jogado melhor, tem melhorado o seu rendimento, apesar de sofrer ainda com essa questão física. Por isso a gente trata logo em seguida. Bom, nos microfones, o executivo William Thomas não garantiu a permanência do Mano Menezes. E isso surpreendeu o próprio Mano Menezes, porque tinha uma informação do vestiário, da conversa que ele teve com a direção do Inter, e quando foi para a sua coletiva, a do Thomas já tinha acontecido, e o Mano ficou surpreso por não ter sido garantido pelo executivo de futebol do Internacional. Para o Mano Menezes, o que foi dito é que ele segue como relatou o PVC. O Mano não vai pedir para deixar o Internacional. Porque ele teve aquela conversa com o Corinthians, se fosse para pedir para sair, teria pedido antes. E ele garantiu que pretende cumprir o contrato dele. Não tem questão de empecilho financeiro, multa, porque a multa é R$1 milhão, isso pode ser feito em acordo, mas isso não está em debate. O Mano não vai pedir para sair. Hoje pela manhã, o Mano comandou o treinamento do Internacional, abriu a preparação para o jogo de quinta-feira contra o Metropolitanos na Venezuela. Enquanto isso, já há mais de 2 horas, o Conselho de Gestão do Internacional está reunido avaliando mudanças. Essas mudanças, muito provavelmente, não vão atingir o Mano, a não ser que uma situação mude completamente do que a gente tem de informação agora, mas podem atingir 3 peças do departamento de futebol. O vice de futebol, Felipe Becker, o executivo de futebol, William Thomas, e também o coordenador técnico, Sandro Ornadelli. Essas 3 figuras também têm trabalhos em debate, podem ser atingidas nessas mudanças que o Inter quer fazer no departamento de futebol. E, principalmente, a parte da preparação física, que é um problema que o Mano deixou claro ontem e a gente pode tratar a teu comando, Razan. Inclusive, então, ou seja, o Mano tranquilizado pela gestão do Inter, perdão, depois do Grenal, mas não comete esse erro que se tu quiser vir aqui ao Uruguai do Norte, né? Fica difícil. Trocar Grêmio por Inter, Inter por Grêmio é sempre um perigo, né? Perdão, eu ia falar do Grenal. Então, a gestão do Internacional mantendo o Mano até o momento, mas pode ter mudanças no departamento de futebol. É isso, Marinho? Exatamente, essas três figuras que eu citei. O executivo, o William Thomas, o vice, Felipe Becker, e o Sandro Ornadelli, que é o coordenador técnico, tem esses cargos em avaliação. E a ideia é a manutenção do Mano, mas essas figuras têm seus cargos em debate nessa reunião do Conselho de Gestão, que já dura mais de 2 horas lá no CT Parque Gigante do Internacional.